Bem, hoje eu gostaria de fazer um vídeo aqui sobre coisas mais. Eu vejo as pessoas falarem sobre cinema na internet e eu acho que às vezes é falado muito quando na verdade é falado nada, né? É falado muito, mas bem no fim não é falado nada. E os críticos de cinema hoje em dia, principalmente os críticos de cinema aqui no Brasil, eu não me agrado deles, vou ser bem sincero. Eu ultimamente tenho visto mais crítica gringa de cinema do que crítica brasileira. Eu acho que a crítica brasileira de cinema, e nenhum se salva. Eu tento olhar para um ou outro, mas eu acho que é a questão de os que eu gostava já morreram, dos críticos brasileiros de cinema. E o que acontece no Brasil é uma questão de você querer desmontar um filme. É tipo como se um vendedor estivesse vendendo um carro numa loja e ele desmancha aquele carro de 200, 300 mil reais ali, ou um carro simples popular que seja, que ele vai vender, e ele meio que quebra aquele carro todo aos pedaços ali, ele desmonta, quebra não é a palavra, ele desmonta os pedaços e essa pessoa vai ver, ó, esse carro funciona desse jeito, tal, tal, tal. Não, você vai vender um carro. Você vai... Seria, de um ponto de vista, como um vendedor, não seria? Então eu acho que a crítica brasileira ela tá indo para um lado muito errado. Muito errado mesmo. E quem, cara, quando você lê, sei lá, 1001 filmes para ver antes de morrer, com 13, 12 anos de idade, que foi o que eu li, cara, na moral, assim, eu já não tenho mais saco pra crítica brasileira. Assim, não tenho mais saco. Eles querem ser mais. Cada. Sabe assim, cara, eu sei o que é linguagem cinematográfica. Eu sei o que é fotografia, eu sei o que é direção de arte, eu sei o que é direção. Então é uma espécie de matemática que eles criam e tipo uma soberba, tu não viu isso, tu não viu aquilo e fica uma coisa. Não, eu vi isso. Então não enche o saco. Então eu vou falar de uma maneira mais real e honesta quando se fala de cinema. E aqui um cara com currículo, um cara que viu mais de 4.000 filmes, tá? Esse que vos fala. Viu mais de 4.000 filmes. E um crítico de cinema, não necessariamente ele seria um bom cineasta. Até porque os grandes diretores de cinema, muitos deles nem são cinéfilos, né? Porque a gente tem muito na cabeça Scorsese e Tarantino, quando na verdade não é. Tem muitos cineastas que estão cagando. Ele lança lá o filme dele, às vezes nem assiste. E essa é a vida, é que nem um músico quando lança um álbum, essa é a vida, né? E a real é a seguinte, tem um filme chamado Winter's Bones, né, que é, desculpa o meu inglês macarrônico, mas é Inverno da Alma, que seria Ossos de Inverno, que é um filme de 2010. E na época, eu me lembro que eu assistia a campanha do Oscar e tal. E esse filme sempre me agradou, de todos os filmes. Esse foi o que mais me agradou. Eu não vi ele no cinema, eu vi ele depois, mas eu me lembro de quando ele chegou na locadora, né? Chegou na locadora, isso é 2011, início de 2011, eu tinha ali meus 17 anos, 16, 17 anos, e eu me lembro da Jennifer Lawrence, tal ali, aquele... É um filme que tem um roteiro bem original, e que é um filme independente que foge pela tangente e é um filme independente que eu costumo dizer assim, ó, que é um cinema que eu gosto de ver. Por exemplo, com Nove Rainhas, ou O Homem que Copiava, ou Amores Perros, que de certa forma também era um filme independente. Mas esse filme aqui, ele para mim é um dos maiores filmes independentes de todos os tempos. Ele foi bem filmado, ele tem um roteiro bem esquematizado, ele tem uma escolha de elenco muito bonita, uma atuação principal que foi digna de Oscar, poderia ter vencido, não seria nenhum absurdo ela ter vencido. É um filme que tinha um grande potencial de bilheteria, teve uma bilheteria legal, mas poderia ter sido muito mais. Inclusive, eu acho que esse filme poderia
não só ter tido essas indicações clássicas que ele teve de filme, se eu não me engano foi indicado a filme, roteiro, atriz e ator coadjuvante, mas poderia ter tido outras indicações, né? Por exemplo, a fotografia desse filme é linda, é uma fotografia natural, é uma fotografia que não... Ele pouco, o fotógrafo do filme, e o editor desse filme aqui é brasileiro, o cara que editou esse filme aqui é brasileiro. Mas a fotografia desse filme é muito crua. Ela é muito crua, ela é uma fotografia simples, com luz natural, não teve muita chimia, o diretor de fotografia ele não ficou inventando um monte de merda e coisa, não, ele teve aquilo ali, o pulso firme. Quando se vai pro roteiro, o final do filme, isso que sempre eu gostei nos filmes, assim, ele tem um final, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Tem uma cena que eles vão ter que se livrar do cavalo, porque eles não têm nem forma de sustentar aquele animal. E daí tem uma outra cena que as crianças estão brincando lá fora, pulando, e a fotografia, eles estão tipo dentro de uma, como se fosse uma grade, assim, a fotografia, a câmera vem por trás, assim, mostra como se eles estivessem presos naquele lugar. E como se a vida os condenassem a viver naquele lugar dos Estados Unidos, um lugar frio e inóspito. Um lugar ruim de se viver, um lugar que meio que apodrece as pessoas. E esse filme aqui, meio que os personagens, todos eles, têm um visual meio fúnebre. Assim, todos, sem exceção, até as crianças ali. Tem uma cena que eu acho que meio que foge desse... Uh, meio que foge no sentido assim de naturalidade, é aquela cena que ela vai se apresentar no quartel, não sei qual é a nomenclatura que se usa nos Estados Unidos, mas o filme foi feito em 2009, 2010. Daí ele tem essa pegada pós-guerra do Iraque, pós-guerra do Afeganistão. E tem essa questão dela aí se alistar e tal, que ela poderia ganhar na época, eu não sei quantos $1.000, eu não me recordo agora, $40.000, não sei, $30.000. Mas não seria de uma vez, seria por todo um trajeto, né? Daí ela tem os dois irmãos, né, o guri e a menina. O pai dela desaparece. E há uma grande suspeita dele ter sido um X9. E tem muita coisa que o roteiro... Esse filme aqui ele cabe muito na literatura, cara. Ele é um filme que... Ele tem um livro, e eu escutei o livro em inglês, e o livro ele é um pouco mais completo que o filme. Lógico, porque é um livro, é uma literatura, é uma mídia diferente. Responde perguntas, mas o livro também deixa perguntas, né? E o filme deixa perguntas, que é uma coisa que, não olhando para 3 Anúncios para um Crime, mas esse filme tem um pouco do 3 Anúncios para um Crime naquela questão de ele não preencher todos os espaços. Ele não precisa preencher todos os espaços. E ele joga as coisas, é aquela velha história de dar um tapa, esconder a mão. Dar um tapa, esconder a mão. E você vai preenchendo com a tua mentalidade, com a tua ideia, como se quando você está lendo um livro. Esse filme eu comparo muito com literatura. O Winter's Bones é um filme Inverno da Alma, Ossos de Inverno. Ele é um filme muito comparado com a literatura. Por quê? Porque ele é literatura. Ele segue sendo a literatura no seu mais mágico poder de vitória ali dentro da cena, com enquadramentos, com adaptação do roteiro, com adaptação da diretora, que é uma diretora, as atuações, a maquiagem, o figurino, a fotografia, a direção de arte, o som ambiente. E o filme ele continua sendo literatura, porque ele não te dá todas as cartas, ele não te dá todos os indícios. E o spoiler do final, bem, eu não vou falar aqui o final, mas o final do filme ele não é decepcionante. Assim, ele é foda querer comparar, sabe? Mas esse filme aqui ele tem um final que me lembrou muito dois filmes, assim. Juno, da Diablo Code, e o Michael Clayton, o Conduta de Risco.
que tem o George Clooney no papel principal lá, que ele faz um advogado que ele é um cara que limpa a caganeira, ele limpa a sujeira. E esses dois filmes têm um complemento desse filme aqui. São assuntos completamente diferentes, mas são filmes que são histórias espetaculares que não precisaram grandes cenários para ser feito. Por exemplo, Juno tem um roteiro espetacular, não precisou de montagem de cenário espetacular. Por quê? Porque o grande mérito do filme está no roteiro. Como o Michael Clayton, né? O Michael Clayton, o Conduta de Risco, que é um filme que o mérito dele, lógico, a fotografia desse filme, tanto teve 8 indicações ao Oscar, se eu não me engano, ganhou uma só, que foi a atriz coadjuvante, a Tilda Swinton, mas esse filme, Conduta de Risco, ele tem uma fotografia igual essa aqui, é uma fotografia natural. Lógico que ali ele deve ter, lá nos aparelhos, deve ter colocado alguma coisa ali, sei lá, como se estivesse virando churrasco lá, em algum aparelho que eu não tenho conhecimento, alguma paleta mais escura, alguma textura, alguma coisa mais que daí já foge, mas é natural, no sentido mais gráfico, no sentido mais num todo, ele é natural. Desse filme aqui, como é Conduta de Risco, como é Juno e como é esse. Então, para fazer um complemento geral do negócio, fechando, né? Esse filme aqui é um filme nota 10, ele é um filme independente, tá? Um projeto. Ele tem muito cara de primeiro filme de um diretor também. Ele tem muito. Cara, esse filme tem tanta coisa boa para falar que eu poderia ficar 1 hora aqui falando. Ele tem cinema de guerrilha. Ele é um filme de guerrilha. Sabe aqueles filmes que eram feitos nos anos 70 com garra, com pegada, com testosterona, onde tinha-se liberdade para os diretores, para os criadores, para os roteiristas. E esse filme aqui, ele tem uma pegada, sabe? Meio Darren Aronofsky, assim, ele tem aquela pegada de cinema underground, Gus Van Sant, assim, e meio que flerta também com a crise dos Estados Unidos. Esse filme aqui, ele é pós-crise de 2008, diferente, por exemplo, do The Wrestler lá com o Mickey Rourke, que foi feito durante a crise americana. Já esse aqui não, esse filme foi gravado em 2010, início de 2010, ou enfim. E esse filme aqui é muito, como que eu posso dizer, subestimado. Ele é um filme muito melhor do que ele aparenta ser. E ele, assim como outro filme que eu fiz num outro vídeo, né? Eu tô fazendo filmes assim, mas assim, coisas que não adianta você ficar falando de 500 milhões de filmes. Eu acho que tem aqueles filmes que têm um poder, têm um potencial maior, sabe? Tem uma coisa assim que me agrada mais. E esse filme aqui é o segundo filme dessa série que eu tô fazendo aqui, bem humilde, bem podre, assim, bem, mas de uma forma honesta. Como é, por exemplo, Brokeback Mountain, e agora esse filme aqui, Inverno da Alma, que é um filme muito bonito. É um filme que... Sabe aquele filme que você fica nele... Você assiste esse filme e você fica 2 dias com ele na cabeça. Assim, você vê as cenas, o final, a coragem dessa guria, a coragem dela que é espetacular, ela demonstra isso tem 2 situações principais, mas tem muita coisa além. E daí, lembra que eu falei nessa questão de você ficar preenchendo espaço? E o tio dela. O cara que foi indicado ao ator coadjuvante. E o personagem que é o tio dela. Que personagem fantástico. Que personagem foda. Sabe assim, aquela cena dele na mesa, assim, dele tá mexendo na pistola, assim, dele mexe nas balas ali, nos gênios ali. E tu vê que ele caminha assim, parece que ele sabe mais do que realmente ele diz que sabe. É um personagem que me lembra muito aquele personagem, o Bufalino, do The Irishman lá do Scorsese. Tu olha para ele, tu sabe que ele sabe mais do que realmente ele sabe. Ele tá ali, ele sabe. E tem uma cena que ele tá dentro do carro, dentro da caminhonete com ela, e vem um policial na direção deles, que é uma cena tão bonita assim, e tão bem feita,
e tu vê que ela entra nessa aventura com ele, que não é bem uma aventura, meio que contra gosto, mas nem todas as perguntas são ditas. E para mim, assim como Brokeback Mountain, que tem muitas perguntas lá, principalmente pela morte do Jack Twist, mas aqui, esse filme não traz todas as respostas. Quando eu falei de 3 Anúncios para um Crime ou Knockout for Old Men, nem todos os filmes precisam dizer todas as verdades, tudo que se trata ali. Apenas trazer o singelo, trazer o honesto, trazer o gratificante. Que quando você vê um filme como um fã de cinema, você vai olhar esse filme, Inverno da Alma, você vai se identificar com o filme, você vai achar ele honesto. Para mim é o melhor filme da carreira da Jennifer Lawrence, melhor atuação da vida dela. Ela que foi indicada depois, sequentemente, ela foi indicada por Silver Linings Playbook, ela foi indicada por American Hustle, ela foi indicada por Joy, ela foi indicada por outros filmes. E tem alguma outra aí que eu não me lembro. Daí tem aquela série Game Hunt, lá, o Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, né? Eu ainda se equivalem, né? Livros e filmes. Mas realmente, esse aqui é um filme que vale muito a pena você ver. É um filme que você tem que preparar um ambiente para você assistir ele. Eu acho que tem aqueles filmes, cara, que você tem que tratar ele como se fosse um evento. Você pegar, ver ele na tua casa, prestar atenção e você degustar, sabe? Todo... E você vai ver o que é o cinema independente. O que é o cinema underground. E como se um filme pequeno, de baixo orçamento, também pode trazer grandes resenhas, grandes espetáculos, como é esse aqui. Esse aqui é a prova viva. Que você não precisa de mais de 5 milhões de dólares para fazer um filme. Você pode fazer um filme pequeno, underground, quando você tem um roteiro bem escrito, bem amarrado, com certas situações que não precisa, pode estar frouxo, como sei lá, a estrada do Cormac McCarthy, pode estar solto, deixar as molas, as engrenagens meio soltas, pode deixar, mas que no final desse paralelo abstrato da arte, você vai ver que faz um sentido perante aquilo que foi dito ali. Tem um sentido geral. E é um filme que faz sentido, por mais que tenha perguntas que não tenham respostas, né? Você não vai saber, tem muitas respostas sobre o pai dela que você não vai saber. Muitas respostas. Lá no final, você vai ver. Mas não é mais a questão, tipo, não tem nenhum mistério aqui. Ao mesmo tempo que não tem nenhum mistério, você sabe o que aconteceu, só que você não sabe a forma que aconteceu, quem que fez, quem que deu aval. Tem muitas perguntas, mas são perguntas que uma resposta só meio que mata tudo, mas como se fosse, sei lá, fosse feito 20 perguntas, mas uma vai responder e acabou. Mas não tem nenhum mistério para revelar, nada assim. Se você vê algum vídeo, final explicado, final não sei o que, não tem nada a ver. O final desse filme aqui é fechado, é um final fechado. Só que dentro desse final fechado tem algumas perguntinhas que ficam em aberto porque não precisa você saber tudo. Você sabe aquilo que aconteceu, ponto, acabou. Então é isso. Isso é Inverno da Alma, filme de 2010, que é um filme independente, filme simples, barato, de baixo orçamento, mas que com uma relevância muito grande. E que nem eu, que sou da Serra Gaúcha, sou acostumado com o inverno, né? Lógico que o inverno do Rio Grande do Sul não é nem comparado com o inverno desses caras nos Estados Unidos, mas é o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é o Rio Grande do Sul, do lado da Argentina, do lado do Uruguai, e parece que o Rio Grande do Sul ainda deixa mais ainda você assistir nessa época do ano, né? Nessa época de junho, julho, você vê um filme desse. E daí outras regiões do Brasil que fazem, sei lá, 50 graus, eu já não sei como é que vai ser você assistir esse filme no calor, mas você estando numa temperatura de frio e ver ainda esse filme no frio
ele só aumenta ainda, você fica mais introspectivo ainda. É uma coisa muito... Eu me senti escutando, sei lá, Tranquility Base Hotel e Cassino do Arctic Monkeys. Assim, isso aqui é espetacular. Então assista o filme Inverno da Alma, que você não vai perder o teu tempo, não.